Fala galera de Zascope, Douglas Gonçalves por aqui e hoje para o terceiro vídeo da nossa série Fé Inteligente com um convidado muito especial, Davi Lago, para gravar sobre isso. E a gente está usando Lucas capítulo 2, verso 46, que diz que Jesus ele estava sentado entre os doutores, ouvindo-os, fazendo perguntas e falando com eles. E a gente está usando essas 4 posturas para conversar sobre como manifestar uma fé inteligente. O primeiro vídeo foi sobre estar assentado e o segundo vídeo foi sobre ouvir. Então, se você não assistiu, vai lá. Vou deixar o link aqui na postagem, você assiste. Mas hoje a gente quer falar sobre perguntar. Jesus estava fazendo perguntas. O que é isso, Davi? Jesus estava interrogando, levantando pontos de interrogação. Perguntar tem a ver, né, com inquirir, com ir além, com interesse, com a sua fome, com a sua sede. Uma fé inteligente, ela é uma fé inquiridora, ela é uma fé que vai perguntar, não tem medo de perguntar. O cristão não tem medo de perguntar. O cristão ele já reconheceu que ele não sabe as coisas, quem sabe é Deus. Ele já reconheceu, o cristão não tem. Por isso que Jesus começa assim: bem-aventurados os pobres em espírito. É a primeira bem-aventurança. O cristão ele começa daí, reconhecendo a miséria intelectual dele, a miséria espiritual dele, a miséria, mas que Deus ele pode nos saciar. Porque Deus, na escola realmente um dos medos é esse, né? Vou fazer uma pergunta e se parecer que eu sou burro. Nós temos que ser convictos, até para fazer pergunta. Pergunte em voz alta, entendeu? Não tenha medo de perguntar, porque quem pergunta cresce. Quem pergunta, quem mantém essa curiosidade, nós somos por natureza curiosos, né? Você vê a criança, ela lá abre as gavetas, né? Adultos também abrem as gavetas, né? A esposa também pega o seu celular, vê com quem você falou, né? O marido pega, a gente é curioso, a gente tá perguntando, a gente fica à busca de uma coisa chamada sentido, significado. A gente pergunta para entender, para crescer. Então, olha que interessante, o homem vai perguntando e isso impulsiona foguetes, isso impulsiona o conhecimento astronômico. Mas ao mesmo tempo nós vamos perguntando para cá, e isso gera a física quântica, os conhecimentos do mínimo, quer dizer, do máximo ao mínimo, a mente humana está se questionando. Isso faz parte de uma fé inteligente. Questionar não tem a ver, sim, com falta de fé. Questionar não tem a ver, muito pelo contrário. A Bíblia, existe uma mentira que é mais ou menos assim: entre o extremo da superstição e o extremo do ceticismo, que são dois extremos. O supersticioso acredita em tudo. Acredita em ferradura de cavalo na porta, pata de coelho. O supersticioso acredita em tudo. Esse é um extremo, a pessoa que acredita em qualquer coisa. O outro extremo seria o ceticismo. A pessoa não acredita em nada. A pessoa, ela duvida de tudo, ela questiona tudo, ela não acredita que você existe, que eu existo, que nada existe, né? E aí é perigoso, porque os dois extremos, se você anda um pouco além da superstição, se você vai no extremo mesmo do ceticismo, que é em filosofia chamado de ceticismo pirrônico, ou num fideísmo absoluto, que seria a superstição absoluta, aí já cai na irracionalidade. Porque as coisas não têm sentido. Você, por exemplo, questiona. Eu tinha uma lista aqui de frases céticas que nem sentido tem. Por exemplo, a pessoa ela vai num grau de ceticismo. Então, espera um minuto aí. Ela vai num grau. Aqui, ó, crenças ilógicas. Tudo é relativo. Ué, mas será que essa frase é relativa? Se tudo for relativo, então essa frase é relativa, então existe uma certeza. Então já chegou numa certeza. Então, para nós nos mantermos numa. E tem outra aqui, né? Você não pode saber a verdade. Ué, isso é verdade? Não, quer dizer, então existe um limite dentro da razão, do superstição e do ceticismo. Onde fica a fé cristã? Aí tem um mito que a fé cristã é um meio termo. Não. Na Bíblia, a fé cristã vai estar mais próxima do ceticismo. Na Bíblia, a fé cristã vai estar mais próxima. Provérbios, olhe bem os passos que você está dando. A Bíblia sempre te chama a antever. A Bíblia sempre te chama a examine-se, pois o homem é a si mesmo. Na ceia, olha só, na ceia do Senhor. A Bíblia nos chama a examinar, a discernir, a refletir. Isaías fala assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. A Bíblia ela vai condenar muito mais a pessoa que crê em tudo. E ela vai falar que a nossa fé é uma fé inquiridora, ela é uma fé que pergunta. E Jesus aparece perguntando. Então, assim, quais tipos de perguntas nós temos feito, né? Porque a pergunta vai mostrar também
a sua motivação. Ela vai mostrar se você é uma pessoa que tá nem aí pra nada, né? A gente tá vendo também assim uma uma geração muito questionadora, né? A gente ouve muito isso, essa geração é muito questionadora. Porque eu lembro antes, era falado assim, por exemplo, você não pode fazer sexo antes do casamento. E a gente falava, ok, entendemos, não vamos fazer e tal. Hoje já se questiona, né? Mas por quê? Que nem teve um evento agora que mandaram uma pergunta lá, qual é a base bíblica para eu não fazer? Então é uma questionadora. Agora, qual é o limite da geração questionadora e da rebeldia? Né? Porque às vezes eu vejo uns jovens questionando e alguma liderança falando, isso é rebeldia. Qual que é esse limite, você acha? Eu acho que não é até onde pode fazer perguntas, eu acho que qual que é o teu objetivo real, sincero. Essa pergunta parte de um coração amoroso, um coração que quer aprender, um coração que está sentado, um coração que disposto a ouvir, aberto. Então, ou é uma pergunta de fachada, ou é uma pergunta que beira a blasfêmia. Pra te provocar. Pra provocar. Por exemplo, Jesus, ele fez uma pergunta de lamento na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? É uma pergunta, né? Tá na cruz. É uma citação também do Salmo 22. Essa pergunta aparece no Salmo 22, que é o Salmo da cruz. Então, tá vendo? Não tem problema você fazer perguntas, lamentos. Mas por que, Deus? O que está acontecendo? Você vê os homens de Deus na Bíblia. Jesus fez essa pergunta. Agora, a questão isso não perde a fé. Ela mantém, Abacuque faz questionamentos profundos a Deus, mas ele está falando com Deus. Ele não está contra, ele não está perguntando contra Deus ou caindo numa apostasia. O que a gente percebe é que tem pessoas que até falam que são crentes, mas a atitude de crítica e de pergunta, você vê sinais que são perguntas espumas, são perguntas ofensivas, agressivas. Aí tem essa questão dos haters. Então assim, da internet, de intolerância e essas polarizações, o mundo não anda sem consenso, sem bases de comunidade, bases comuns, que só vão existir se tiverem perguntas sinceras, com pessoas que estão dispostas a ouvir e com pessoas que estão assentadas naquele lugar para conversar. Então tem gente perguntando de pé. Tem gente perguntando de pé, tem gente perguntando andando, tem gente perguntando e não tá nem aí. Porque você pode até perguntar correndo, né? Filipe pergunta correndo em Atos. O eunuco tá na carruagem, ele vai correndo, corre, ele vai falando, o que você tá lendo aí? Aí você entende o que você tá lendo? Eu não entendo, como é que eu vou entender se ninguém explicar? Mas aí ele senta do lado, aí ele senta do lado. Quer dizer, você pode até lançar a pergunta em movimento, mas é uma pergunta verdadeira, não tá perguntando por falar, não tá perguntando para tirar pedra. E eu acho assim, que se a gente tiver essa consciência de perguntar, de não ter medo de perguntar, né? Mas perguntar com bases de amor, isso é um passo grandioso. Não só nas questões nossas, como irmãos em Cristo, na igreja. Eu acho que essas são atitudes. A inteligência de Jesus nesse texto, Jesus é o rei do universo. Ele é o rei de todas as coisas. Isso aqui é também um programa, o script, para a sociedade brasileira nesse momento. É o momento da gente perguntar, mas disposto a ouvir e a sentar. Nós somos tudo brasileiro, nós podemos ter credos diferentes, concepções. Dentro da teologia cristã vão ter vertentes diferentes, entendeu? Mas tem muita coisa que nos une. Nós somos seres humanos, né? Questão dos direitos humanos. Nós somos brasileiros, né? Nós somos jovens, né? Tem a questão da coexistência das gerações. Eu vejo que se a gente tivesse atitude assentado, ouvindo e perguntando com interesse real, legítimo, genuíno, isso é inteligente. Isso é fé inteligente. Essas perguntas, elas revelam fome, né? Revelam fome, revelam os seus anseios, né? Você vai perguntar aquilo, você vai correr atrás de respostas para aquilo que te incomoda. E isso é muito importante. Hoje, as pessoas às vezes estão assim, né? Tão cansadas, aí ao invés dela ter aquele momento de reflexão, ela põe mais música alta, para nunca ter que pensar. Porque as perguntas começam a gritar e a pessoa às vezes entra num desespero. Não tenha medo de ouvir, né? Os salmos mostram o salmo. Volta pro teu lugar, alma. Você vê o salmista conversando com a própria alma dele, a alma dele fazendo perguntas, mas isso é extremamente saudável, né? Se ele pra nós, vendo Netflix, não ia ter esse salmo. Não. Se ele tivesse assistindo. O Netflix pode poder divertir, rir, mas tem que ter esse momento da reflexão. Uma coisa legal, assim, na experiência pastoral, eu sou pastor há 10 anos, então, né, de consagração. Uma das coisas mais maravilhosas é o contato que um pastor tem
com as pessoas nos momentos críticos da existência. Nascimento, morte, né? Momentos... Por exemplo, muita gente fala de droga, porque nunca atendeu um jovem sofrendo uma overdose, né? Então, o pastor, ele tem... É o cuidador de almas, pessoas envolvidas com cuidar de gente para valer, ele vai ter visões diferenciadas de certos temas, entendeu? E uma das coisas legais é isso que você falou. Por exemplo, no leito de morte, já vi muitas pessoas no leito de morte, já orei com muitas pessoas no leito de morte, já acompanhei muitas pessoas definhando até a morte com doenças, jovens inclusive. Você não vê, não existe a pessoa falar assim, puxa, eu devia ter assistido mais televisão. Puxa, você não vai encontrar isso, não tem, entendeu? A pessoa não vai falar assim, puxa, eu devia ter mais, eu não assisti, por que eu não assisti o negócio até o final? Não tem. O que você vê é outro tipo de coisa. As pessoas falam assim, puxa, por que eu não me questionei isso antes? Por que eu não levei isso a sério antes? Por que eu não pensei dessa maneira antes, né? Tem aquela música do Titãs, muito bonita, que é muito elogiada, e todo mundo toca todo mundo, né? Que ele fala, queria ter aceitado as pessoas como elas são, quer dizer, ele fez uma reflexão, ele se fez perguntas muito tarde, né? Epitáfio, né? O nome da música, os assessores que escutam Titãs. Então Epitáfio. Por que essa música mexe com todo mundo? Porque é uma pessoa fazendo perguntas. Eu devia ter feito. Aí ele tá refletindo, só que ele tá refletindo, aparentemente, né? Tarde demais. Então, que possamos ser jovens inteligentes, como Jesus, fazer perguntas na hora certa. Então, fé e inteligência, como é que você manifesta ela? Primeiro, sentado, né? Com essa postura de humildade para aprender. Segundo, ouvindo as pessoas certas, os livros certos. E terceiro, com fome, né? A pergunta revela sua fome, seu interesse por querer mais e mais daquela fé inteligente. E no nosso último vídeo a gente vai falar então finalmente sobre respostas, falar, né? Falar. Jesus ele fala, no verso seguinte, verso 47, todos se admiravam com a sua inteligência e com as suas respostas. Então fica ligado no próximo vídeo que vai ser sobre então falar da sua fé inteligente. Deus abençoe você. Se você está curtindo essa série, compartilha, comenta, curte, fala para todo mundo desses vídeos e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.